E aí, jovem estudante, tudo beleza? Ó, vai começar uma série, eu vou fazer alguns vídeos explicando algumas técnicas de estudo. Nesses vídeos eu vou mostrar como de fato colocar a técnica em prática e os erros que algumas pessoas cometem em algumas técnicas. E tem que tomar cuidados específicos para você não confundir técnicas de estudo com técnicas de gestão de tempo, porque são coisas diferentes. O vídeo de hoje vai ser dedicado à primeira técnica de estudo, que é a técnica chamada de técnica de estudo por fichas, ou estudo por fichamento. Essa técnica de estudo por fichamento exige uma organização muito grande, porque senão você vai ficar muito perdido com o número de fichas. Mas peraí, o que é essa técnica de estudo por fichamento? Vamos lá então, olha só, o que é essa técnica de estudo por fichamento? Técnica de estudo por fichamento é quando você vai lá, você pode ir na papelaria perto aí da sua casa, provavelmente vai ter essas fichinhas, e aí são essas fichinhas aqui, ó. Essas fichinhas têm de vários tamanhos, pequenininhas, maiores, essa ficha é mais ou menos aqui do tamanho da minha mão, e ela vai caber um número específico de informações. Mas a ideia não é que você use fichas muito grandes, porque senão você vai acabar colocando, né? Você pode ver que 2, 3 fichas dessas aqui dá quase o tamanho de uma folha A4. A ideia então não é que você use fichas grandes demais e nem pequenas demais. Tudo vai depender do quê? Da sua letra e daquilo que você quer colocar dentro do resumo. Então, essas fichas funcionam como resumo, Lucas? Não, essas fichas não são para resumo, tá? Elas podem ser utilizadas para isso, mas aí você não está utilizando a técnica do fichamento, você está só fazendo resumos menores, e aí pode ser que sim, você tenha algumas vantagens fazendo assim, mas essas fichas não são para ser utilizadas de forma de resumo. Essas fichas servem para que você estude de uma maneira ativa, ou seja, você vai agora não estudar apenas lendo, mas se testando e forçando que você lembre alguns conceitos. Então a ideia é o seguinte, eu vou pegar uma ficha dessa aqui, ó, pego uma ficha dessa aqui e estou estudando, por exemplo, Teorema de Pitágoras pela primeira vez. Pode ser que para você seja muito básico esse exemplo, mas para algumas pessoas não é. Então eu estou estudando o Teorema de Pitágoras, estou entendendo o Teorema de Pitágoras, e aí o que eu faço? Eu escrevo na frente da ficha, em um dos lados, é claro que aqui não tem frente e verso por enquanto, mas você pode definir, tem algumas linhas aqui na ficha que não tem do outro lado, então você pode definir o que é sempre frente e verso para você com símbolos, mas aí você escreve na frente qual é o conceito que você quer e atrás a resposta desse conceito. Então, a ideia é que você escreva, por exemplo, na frente aqui, na frente da ficha, você vai escrever Teorema de Pitágoras, fórmula, e atrás a fórmula. Então, na hora de estudar, como é que vai funcionar isso aqui? Você vai pegar a ficha, vai ler e vai estar escrito Teorema de Pitágoras. Essa ficha, normalmente, ela é uma ficha um pouco mais grossa, ó. Ela não é aqueles papéis A4, por quê? Para justamente não permitir que você enxergue do outro lado da ficha e já veja a resposta, né? Que você vai acabar se enganando aí, sem querer querendo. Então a ideia é que você coloque o Teorema de Pitágoras na frente e atrás tem a resposta quando você está estudando. O que você faz? Teorema de Pitágoras, você tenta lembrar da fórmula. Esse estudo por fichamento, como eu falei, exige uma organização maior, mas eu acho que é um estudo muito bacana de você fazer, não com todos os tópicos das matérias. Aí tem muito mais relacionado à estratégia de preparação, né? Onde e quando você vai usar as técnicas de estudo, e eu não vou falar disso nesse vídeo, mas não faça, por favor, não faça todo o seu estudo, todas as matérias em fichamento, você vai se arrepender muito de fazer isso, porque não é a melhor forma de estudar. Então, e você vai perder muito tempo, uma pessoa que acabou fazendo muito mais exercício que você, sem fichamento nenhum, vai conseguir aprovação e você não vai conseguir aprovação nenhuma. Então é o seguinte, a ideia é que você, depois de um tempo, tenha, por exemplo, um bloco de fichas dessa aqui de matemática, outro bloco, o bloco desses de ficha aqui de física, por exemplo, com fórmulas, com conceitos, alguma coisa do tipo, e aí daqui a um tempo você tem um terceiro bloco de fichas dessa aqui de química, não sei quais são as matérias que você está tendo mais dificuldade. Mas está vendo que vai ficar blocos demais e conteúdos demais que tem que ter sempre muita organização, senão vira uma bagunça? Imagina se você perde uma ficha de matemática que ela cobrava relações métricas no triângulo retângulo. Aí você vai ter que fazer de novo, vai dar trabalho, você vai perder. Então é o seguinte, técnica muito boa, eu gosto muito, mas tem suas limitações, desde que você não seja uma pessoa organizada. Se você for uma pessoa organizada, essa técnica pode funcionar muito bem para você. Então, uma dica básica de organização é comprar pastinhas, aquelas pastas sanfonadas que vem em várias abas, e aí você coloca as fichas específicas de cada matéria naquelas abas. A questão de misturar os conteúdos e tudo mais, você pode colocar, né, um clips, por exemplo, terminou um capítulo, um vídeo, uma videoaula, e deu, sei lá, 10 fichas, deu esse númerozinho de fichas aqui, mais ou menos isso aqui de fichas, você vai lá e coloca um clips naquela aula, e aí prende aquilo para que sempre você volte naquela aula de uma maneira exata, né, precisa, e nunca se perca
com os conteúdos. Então essa ficha é muito boa, primeiro porque tem a vantagem de você diminuir o tamanho do conteúdo e estudar um conteúdo de tópico a tópico, o que vai ser uma grande vantagem. E a segunda vantagem é que o estudo deixa de ser um estudo passivo, ou seja, você vai logo testando o seu conhecimento. A desvantagem é que você não está ainda testando o seu conhecimento baseado nas questões que caem na prova. E aí é uma desvantagem da técnica em si, independente de você ser organizado ou não. Então, para isso, você tem que adaptar, pode utilizar essa técnica para aprender conceitos e teoria, pode sim, a técnica das fichas, mas não é aconselhável você se basear só o seu estudo só nisso, porque você vai acabar deixando de fazer exercícios, aqueles exercícios que caem na prova, e o seu objetivo primordial sempre deve ser, é claro que é uma questão de planejamento, né? Não é uma questão de técnica de estudo, mas o seu objetivo lá dentro de planejamento sempre deve ser buscar acertar as questões da prova na hora da prova. Então, não é a técnica de estudos que vai fazer necessariamente que isso aconteça. Pode facilitar, pode te ajudar muito. Se você acha que gostou dessa técnica, gostou, dá uma tentada, dá uma testada. É claro que tem que insistir para pegar o jeito da técnica. E aí, se você achar que é bom, continua, insiste e implementa nos seus estudos. É claro que aqui tem uma coisa além que eu não falei, que é que você, depois, na hora de estudar, né? Na hora de estudar é legal você fazer o seguinte esquema. Você tem, por exemplo, esse número de fichas aqui para estudar, 10 fichas, é uma sessão de estudo, você vai lá estudar as fichas agora, né? Pode ser na revisão, pode ser num momento específico, quem vai determinar isso é o seu planejamento. Então você vai estudar, tem ficha que você vai acertar, você pode colocar num bolo 1, né? A ficha que você acerta, você coloca num bolo. A que você acertou, mas ainda está com um pouco de dificuldade nesse conteúdo, você coloca em outro. E a que você errou, você coloca em outro. Depois de um certo tempo de estudo, você vai ter um bolo para as certas, outro para mais ou menos que estão ali na dúvida ainda, e outro para as erradas. Pegue o bolo das erradas e faça a revisão. Primeira coisa que você tem que fazer, pegar o bolo das erradas, faça a revisão. Isso vai fazer com que a matéria fique um pouco mais... A matéria que precisa ser mais revisada está com um pouco mais de atenção para ela. Depois, pega as médias e, por último, se precisar, pega as fáceis. Aqui vai precisar que você tenha um pouco de coragem para abandonar as fichas, e isso é uma coisa que já dá implementação avançada da técnica, quando você vai ter que abandonar certas fichas ou suspender, deixar de olhar certas fichas, deixar de olhar certas fichas por conta de elas estarem apenas ocupando seu tempo e não trazendo nenhum conhecimento a mais para você nenhum, mas você está com medo de deixar de ver e esquecer. Só que exige que qualquer estudo sempre vai exigir que você se arrisque um pouco naquilo que você já está acertando as questões, você realmente sabe, você tem que deixar ali com um pouco menos de atenção para aquele tópico, para aquela matéria. Então é isso, esse foi a técnica de estudo por fichas. Se você gostou, já compartilha, curte, comenta, me pergunta alguma coisa aí embaixo que você não tenha entendido. E é isso, eu espero ter te ajudado de novo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais, tchau!